Olá, bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E hoje eu vou trazer aqui uma pessoa super encantadora. Eu vou começar assim: o ano era 2018. Esse foi o ano que ela se formou, gente. É a Marina Campanhã, uma paisagista que realmente, assim, digamos, a carreira dela subiu assim como um foguete. E uma menina que realmente merece todos os aplausos. Ai, Marina, obrigada. vamos lá, vamos conversar, né. A gente está Vamos, fazendo um podcast antes do podcast, vamos começar agora, né, é o podcast de verdade. verdade. Quando a gente conversando, eu disse, meu Deus, não, vou começar a gravar, vamos, porque Vamos precisa começar. tá. Eu adoro quando a gente encontra pessoas como você que ama o que faz e a gente já se conectou ali na Casa Cor. Eu já Verdade. vinha acompanhando seu trabalho, mas a primeira pergunta para você é: como você entrou no mercado de arquitetura e paisagismo? Me fala. É assim, tive uma graduação anterior à arquitetura, eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito, mas eu cheguei a fazer vestibular para arquitetura na universidade pública e na época eu passei para Direito numa universidade particular e não passei para arquitetura. E isso na pública na época. E aí comecei, queria sair do colégio, eu disse, eu gosto de ler, eu gosto de falar, então quem sabe eu me encontre no direito. E acabou que não foi o que eu esperava, mas eu concluí. Hoje eu tenho inclusive amigas assim que até hoje fazem parte da minha vida. A minha oratória, enfim, eu adquiri diversas coisas bacanas e muita coisa boa do direito. Que você trouxe para sua vida? Isso que eu trouxe para minha vida, mas eu ainda não tinha me encontrado. E aí nisso eu disse, não, vou fazer arquitetura mesmo, que eu já tinha isso, aquela chama em mim. E eu disse, eu quero arquitetura e vou. Aí eu disse, morrendo de medo, né? Porque eu disse, vai que eu não me encontre, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu me encontrei, assim, me apaixonei. Entrei na Camilo Filho, né? Sou formada pela Camilo Filho, Instituto Camilo Filho. E eu acho que foi muito importante até esse meu primeiro momento no direito para eu entrar numa segunda graduação e ser algo que eu amo, a ponto de eu ter olhado também com um outro olhar, uma outra perspectiva mais madura para a graduação, tanto que eu fui laureada na época, né, da Camilo Filho. E eu já fui com um olhar assim, quero trabalhar, quero produzir, eu, sabe, tô no lugar que eu me sinto confortável. Mas eu ainda não tinha definido a especialidade. Então, eu trabalhei no escritório do Júlio durante alguns anos como estagiária. Posteriormente, a gente estava já começando o processo de contratação, né, da arquitetura como arquiteta, mas surgiu um convite para que eu fizesse uma entrevista na Florence. E aí, a Florence é aquele universo incrível, né, que a Aham. gente, assim, super admira. E eu disse, não, quero viver essa experiência. Outra experiência super maravilhosa, porque o Super, foi. Alexandre também é um grande empresário, É dá uma verdade. visibilidade também para ele termina formando muita gente, Ele é um trazendo para formador o de mercado, opinião, né? trazendo para o mercado, né. Isso, então eu tive assim, eu fui muito abençoada por ter pessoas bacanas no meu caminho, né? Um como o Júlio, hoje, até hoje, tanto o Júlio Medeiros quanto o Júlio Afonso, nós fazemos projetos juntos. Consegui, assim, amadurecer muito também na arquitetura com ele, e aprender demais com a Carolina Martins, né? Que era Nossa, sócia dele na maravilhosa. época, incrível. Fora a equipe dele. E aí, com o Alexandre, eu já tive um outro olhar sobre mercado, né? Um olhar que também foi bem bacana. Conheci muitas pessoas, fiz um network é, é, show, assim. E aprendi sobre empresa, digamos assim, né? Tive também essa visão sobre o empreender. E a gente, quando faz arquitetura graduação, a gente não tem esse olhar, né? De que você vai ser também um empresário, né? Você não vai ser só o arquiteto ou o paisagista ali. Você tem que ter uma noção de entender como se administra um escritório. Mas antes desse momento eu abrir o escritório, eu estava na Florência, mas senti assim, ainda não. Aquela coisa como quando eu estava no direito, eu disse, eu não tô 100% assim, não é Uhum. isso ainda, não cheguei lá. E eu tinha uma tia que morava na época em Londres, e, Marina, vem pra cá, vem passar um tempo aqui. Eu comecei a pesquisar. E aí comecei a pesquisar, eu adorava, sempre adorei planta, viajar, né, ter essa conexão com a natureza. E nisso eu comecei a pesquisar especialização em paisagismo lá. Eu disse, vai, que eu passo um tempo com a tia Diva, o tio Maurício, e aí estudo, mas
Eu disse, como é que eu vou estudar paisagismo em Londres, que é um clima totalmente diferente? Eu sabia que eu queria voltar, óbvio que às vezes a pessoa vai e não, né, não volta e fica pelo o local onde Se apaixona, se né? apaixona, Aham. isso. Mas eu tinha essa ideia de voltar e eu disse, como que eu vou aproveitar, né? O que eu vou aprender lá? Eu ia, claro, Isso ainda era planos, né? eram Você planos. planejando. Ah. Isso. Início, eu acho que eu comecei nessa pesquisa e me veio uma. Eu comecei a pesquisar em São Paulo, em outros locais também. Cheguei a pesquisar também em Portugal, mas não tinha nada assim concreto. E me veio uma chamada no meu e-mail dos algoritmos abrindo uma turma na Unifor para paisagismo. Eu disse, é isso, porque Fortaleza é super perto, eu consigo estar indo e vindo. E assim, é o nosso clima, né? Então eu acho que eu vou aproveitar muito mais, eu vou ter muito mais aprendizado, assim, que eu vou conseguir aproveitar para minha vida profissional aqui no Nordeste. E assim foi, eu fiz a pós da Unifor, de paisagismo. Também sempre fui muito curiosa, então eu nunca fico ali satisfeita com o que eu vejo apenas na graduação ou numa pós-graduação, eu sempre pesquiso muito. Viajo, faço Pesquisadora cursos. nata. E aí isso eu vou desenvolvendo e me conectando, né? E aí eu me encontrei. Então eu disse, gente, é isso. É uma coisa que as pessoas se identificaram também muito rápido com o meu eu paisagista, digo assim, Uhum. né? E Com eu essa. acho assim que você foi na via certa. Não é? E foi num momento, eu não olhei para o mercado. Eu olhei para o que eu queria, para o que, assim, o que eu me identifico, né? Eu me apaixonei por aquilo. E assim, tive, digamos, sorte, né? Uma possível, assim, uma foi abençoada. Deus me colocou no momento certo, porque o mercado, a gente tem uma. É minha amiga, foi minha professora, uma excelente arquiteta paisagista que é a Ivna, Ah, mas a tu Ivna, foi aluna da aluna Ivna? dela, Ah, e aí tá. a gente A virou Ivna muito amiga. É filha da minha professora, É a maravilhosa, Isabel, que ela Isabel. é de inglês, né? Acho que ela está Isso. morando nos Estados Unidos, inclusive. E a Ivna teve depois comigo lá na imobiliária. Mas conta E mais aí. aí, eu sei que nisso, a Ivna, foi no momento que a Ivna foi morar em Fortaleza. Então, ficou uma abertura no mercado. E isso eu fui perceber depois, assim, né? Que realmente era uma abertura de mercado. E pouco tempo depois, pouco antes, inclusive, de eu me formar, veio a pandemia. Tanto que eu fiz a minha defesa do meu TCC online. E, e aí, nossa, é como você disse, foi um foguete, assim. Tanto Foi que um foguete, cara, eu é disse, meu Deus, sério. aí eu não entendi de gestão, eu tive que entender de gestão, eu tive que formar equipe, eu tive que aprender a delegar, eu tive, sabe, tudo ao mesmo tempo, e produzindo e atendendo o cliente. Então, até estava falando contigo sobre os meus fios brancos, foi nesse traje, nesse percurso. Agora que eu fui adquirindo a Casa Cor ano passado, também me trouxe um Mas te pouquinho deu toda a mais. visibilidade, sabia? Aquela ali. Né? Não, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, porque eu acho que não é uma experiência só profissional, uma experiência também de amadurecimento pessoal e para mim inclusive espiritual. Eu tive, sabe, algumas conexões fortes assim porque você entra num ritmo de tempo diferente do ritmo de tempo que a gente está habituado, né? Então às vezes você diz assim, eu não vou conseguir, meu Deus, eu não vou conseguir terminar. E a gente, enfim, consegue, Cara, né? A gente mas consegue. deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso é bíblico, inclusive. É, Deus te entrega porque ele sabe que você vai É conseguir. verdade, a Então, cruz, assim, né? você termina, quando recebe aquela missão, a missão dada, a missão cumprida, É né? Se verdade. você realmente ama o que você faz, você consegue aquele resultado. E eu lembro que eu não te conhecia pessoalmente, eu só conhecia. Eu terminei ali me envolvendo também com a Casa Cor, porque eu me Uhum. apaixonei. Quando o Fred me chamou, Rosângela me apresentou ali, dizendo: Olha, de repente tu tem um espaço aqui, sua imobiliária tem um nome, é o nome mais forte do mercado imobiliário, vem e tal. Eu falei assim: não, eu não vou como imobiliário, eu vou de outra forma. E Uhum. aí terminei tendo aquela ideia de conversar com vocês, e eu lembro do dia Sim. que eu te encontrei, a receptividade que você, tipo, você estava tão feliz, tão Uhum. realizada com aquele momento, que eu me apaixonei. Eu digo: meu Deus, ela é mais linda Ai, ainda do que obrigada. realmente o trabalho que ela faz, né? E eu já tinha ouvido falar de você, porque o Wilton da Great, Sim. você tinha feito paisagismo lá e ele sempre falava, né? Ah, que é a Marina. E a gente Isso. não tem ideia que é uma menina, né? Porque é tipo assim, você construiu tão rápido o nome que a gente pensava que
Ah, a Marina vem de Fortaleza, vem de onde? Vem de São Sim. Paulo? E tem É, um nome diferente, né? O é. Campanhã é O da família Campanha. do meu Aham. pai, que é meu pai é de São Paulo. Então, é da minha avó, porque é portuguesa. Então, realmente é um nome diferente do que a gente encontra, que é a família da minha mãe, que é daqui do Piauí, eu sou teresinense, também sou piauiense, mas é a família da minha mãe é o Menezes, que é de Piracuruca, mas o Campanhã é do meu pai, e por ser um nome diferente, né, eu acabei utilizando ele como um nome profissional. Mas eu imagino, né, que você tenha tido mesmo esse olhar, sabe, de onde será que ela é? Porque é uma coisa, assim, Aham. bem, né, um nome bem diferente mesmo. Mas foi uma experiência muito enriquecedora, assim, profissionalmente. São muitos desafios, né, que a gente tem. E, e assim, quando você finaliza, e o que foi bacana também foram algumas dicas, né, que o pessoal da coordenação da Casa Cor indicou, gente, vão, vivam, experienciem, estejam lá, recebam os clientes, né? E eu tentei ao máximo, tive que fazer algumas viagens, mas eu estava praticamente todos os dias lá. Então eu fazia questão de receber. A gente viveu muito. Eu falo que eu tive o terceiro turno de trabalho na época da Casa Cor, porque a gente trabalhava de manhã, de tarde, e à noite eu estava lá para poder receber o pessoal, né? E era super interessante porque além virou até uma segunda casa da gente, a gente queria passar Verdade. lá. Ah, eu vou pa como eu tinha o passaporte, né, eu ia Sim, quase sempre. Eu sim. ia para aqueles lados: "Não, deixa eu passar lá na Né, Casa tinha aquele Cor". restaurante maravilhoso, o bar também. Nossa, a gente viveu muito ali, né? Foi Aham. muito. E eu Deu acho que esse ano também vai ser muito bacana, né? Ficou saudade, né, da do ano Ficou, passado. Mas ficou vamos lá, do esse saudade. ano, o que que tem de interessante? Você Tem. já fechou teu espaço? Como é? Vai Fechei. A gente, assim, a Casa Cor, pra mim, eu tô quase como. Eu descobri um pouco, acho que eu sou um pouco viciada em adrenalina, porque só pode. Eu saí da Casa Cor Piauí, ou então fui você pra fi Casa se Cor. viciou ali. Ali, fui pra Casa Cor Ceará, então, além da Casa Cor Ah, Piauí, você trabalhou a gente no fez na Casa Ceará? Cor Ceará, Poxa, eu isso. não consegui E, visitar. e foi muito, uma experiência muito bacana, foi bem cansativo, porque eu tinha que ir para lá também, viver e criar conexões. Eu fiz com uma amiga, uma parceira, né, que Daqui ou virou. de lá? Ela, na verdade, a Cíntia é de Natal, é paisagista também, ela atua em Natal. Uhum. E a gente se conectou numa mostra que eu fiz em 2023 em São Paulo. E a gente começou a conversar sobre fazer Casa Cor São Paulo. Assim, ai, quem sabe? E se conectando, vamos nos conectando. E aí acabou que a gente se conectou para a Casa Cor Ceará, né? Porque ela também estava fazendo. Ela já fez muitas Casa Cor em Natal, então ela já estava, de uma certa forma, que é um grupo, assim, né? Na família Casa Cor. E aí ela tem família no Ceará e estava super também disposta e interessada em fazer. E a gente depois, então, vamos fazer juntas e fazer acontecer, porque o espaço daqui tinha 360 metros quadrados, o de lá tinha 640, era o dobro, né, Nossa! praticamente. Uhum. Então, era um espaço enorme, era o único espaço de paisagismo da Casa Cor Ceará de 2024, do ano de 2024. E foi muito bom. Assim, a gente já tem projetos no Ceará que foram, né, que vieram por conta da Casa Cor que a gente fez ano passado. Gente, vocês estão vendo aqui, eu quero até chamar a atenção aqui, ela é um foguete mesmo, né, vocês estão vendo aí o nível? É, Corajosa, hein, né? a menina é um foguete, ela sai daqui, vai para São Paulo, vai para eu tô me identificando muito Fortaleza. contigo. Mas vamos lá. E Fortaleza é um mercado, assim, bem diferente de Teresina ou é muito parecido? Eu acho as pessoas parecidas. Eu me senti em casa até, né? Eu fiquei um pouco, como será que vai ser? Eu sei, o que eu ouvia e o que eu sei é que normalmente o cearense ele é bairrista, né? Ele tem aquela coisa de abraçar a cultura dele, de, enfim, de exaltar os profissionais da região. Mas eu fui muito acolhida, eu não sei também o tema que a gente usou, que nós fizemos uma homenagem às rendas cearenses. Então, a gente levou a cultura deles, né, para o projeto. Tanto que a gente ganhou prêmios de uso de artesanato cearense. E aí a gente usou desde o partido da planta baixa, a gente pegou uma renda filé, fez a planta baixa, enfim, a gente foi construindo em cima desse tema. Então, talvez por isso a gente tenha sido. Vocês foram inteligentes, na verdade, claro, né? Para entrar Assim, a você tem gente. que Lógico, né? A você gente tem tem que que. abraçar, né? Exatamente. A gente também pensou assim, vamos, a gente está entrando numa praça nova, né? Então, vamos, de uma certa forma, fazer essa construção para que as pessoas se sintam e se conectem com a gente, né?
E aí, enfim, eles super se conectaram. Eu acho também a Cintia é muito parecida comigo. Ela é alta astral, sabe, gosta de conversar. Então, a gente fez muita amizade Teve com a alguma maioria dos madrinha ali? Teve arquitetos. a madrinha Neuma? Foi uma madrinha? Foi uma orientadora? Como foi? Na verdade, a equipe Casa Cor, assim, né? Eles deram Aham. muito suporte pra gente. A Nereide, a Neuma, o Pedro, o Vitor, Carol. É toda a equipe, né? Eu Fora a até, eu até equipe. chamei a Neuma aqui, porque eu tenho maior vontade Nossa, de, ela. de bater um papo com ela, porque, digamos, uma mulher que carrega a Casa Cor há 25, 26 anos 26 lá, anos com né? esse ano, né? 26 anos, ela deve ser um Ele é uma foguete. máquina, um super É um foguete, foguete viu? também, tá? Então, assim, nessa experiência, porque eu vivo muito Piauí e Ceará, eu Uhum, sempre tive o cearense como referência. Eu sim. gosto muito de, digamos, ter alguma coisa para modelar, Uhum. modelagem, como você, eu sou É uma curiosa. inspiração, né? A gente É, é tem aquela um. ideia de modelagem, modelagem de forma, sei lá, entender e trazer para o teu, para Uhum, o meu mundo, né? sim. Então, desde 99 que eu Uhum. viajo para Fortaleza olhar o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário lá é algo surreal, né? Uhum. Aí sim, é diferente daqui. A gente tem muitos empreendimentos bacanas aqui, mas o mercado lá é muito aquecido, Tu é louca? né? O mercado de Fortaleza é um mercado onde a moeda circula de uma forma muito mais fluida e tem grandes investidores, né? Investidores, inclusive internacionais, fora os próprios cearenses, né? Eles Lá já são super, tem. eles são muito, eles acreditam, né? Isso, né? Não é um Isso, eles se acreditar. juntam, né? Eles se unem, fazem a coisa acontecer. É impressionante, assim. É realmente inspirador, né? Eu também olho para o Ceará, eu procuro ter algumas referências. O Ceará para o Piauí, normalmente, né? Ele tem A essa. gente vive meio que é uma invejinha branca, né? Mas tudo bem, a gente tem que fazer o nosso melhor Tem, não, daqui. claro. Eu gosto de falar que a gente tira leite de pedra Tem. e transforma, mas voltando aqui Porque o para estado do Ceará é um estado de empreendedorismo, né? Uhum. Eles têm muito. 4 milhões de habitantes também, né? A Bem maior, grande porque Fortaleza. a gente Tá tem ali, tá bem. estourado de indústria, de todo tipo de Tem. É comércio. O verdade. empreendedorismo mesmo, até pelo clima, né? Eles são Uhum. mais empreendedores. Pelo porto, né? A capital tá ali no mar, Aham. pertinho tem um porto, tem o Pecém. Então, a indústria ali funciona muito mais, né? De uma forma muito mais dinâmica. E isso faz com que a economia caminhe juntos, né? Inclusive lá tem uma lista, acho que eu tô talvez salvo engano, mas é hoje o estado do Nordeste que tem o maior número de bilionários, se eu não me engano. Do Né? Nordeste é o maior número de Isso, então bilionários. assim, as pessoas prosperam muito lá, né? Tem mesmo. Uhum. E tem muita oportunidade. Lá tem oportunidade para muita coisa, diversos profissionais. É muito E aí você bacana. está falando de bairrismo, Casa Cor lá. E isso te gerou clientes? Como foi essa experiência? É isso, a gente. Hoje a gente está fazendo o projeto de um pátio da Casa de Criança, que é uma escola de ensino infantil lá, que veio por conta da Casa Cor, né? E aí a gente teve também pedidos de orçamentos, que a gente está passando esses orçamentos agora, né, para residências na Alphaville. A gente também está fazendo o projeto de paisagismo de uma casa na Lagoa do Uruaú. Então é um condomínio de alto padrão, né, que é super bacana lá no Ceará, em Fortaleza, é pertinho de Fortaleza. Então, assim, deu uma movimentada e a gente, eu e a Cíntia, estamos, de uma certa forma, fazendo esses projetos juntos, porque ela atua em Natal e eu atuo aqui, mas ela, por exemplo, a gente tem alguns contatos, eu já fiz projetos fora daqui também, em São Paulo, né? Eu já fiz em Brasília, então, de uma certa forma, para que a gente consiga crescer, a gente tem uma sintonia muito grande, a gente tem conversado sobre fazer mais projetos juntas e montar mesmo uma equipe para que a gente possa atender o Brasil, assim. Que massa, Então a gente está se cara. juntando, criando a collab, né? O As colaborações Bené de e Tabude que se cuide, que essa não menina é. vai longe. Ó, Bené, Então, Bené fica ligada. Bené Não, é o Bené maravilhoso. sabe que é Ele é incrível, nosso, maravilhoso. um professor, ele é um É um mestre, né? inspirador, né? Falando em inspiração, ele é uma grande inspiração. É. Eu tenho Ele, excelentes inspirações, e além né? de tudo, muito acolhedor. Ele acolhe a gente. Eu tive Verdade. a honra de ser recebida lá em São Paulo. Ele almoçou comigo. Então, assim, ele adora o Piauí também. A gente, lá atrás, quando ele veio
para os primeiros empreendimentos aqui em Teresina com o Bené de Tabude como paisagista, que eu não sabia quem era o Bené. E aí depois, Benedito Abude, gente, é o Bené, porque a gente é muito Íntima. íntima, sabe? Então, lá em São Paulo, ele fez o Shopping Cidade Jardim, que é um marco, assim, todo mundo sabe, quem visita São O Paulo. Rosewood, né? Aham, Aquele o hotel, Rosewood, isso, sim, porque sim. ele foi feito o paisagismo por um paisagista francês, E ele uma parte fez, ele fez a compatibilização e fez aquela cidade Matarazzo, né? Que sim, é um sim, prédio toda a cidade, incrível e sim. fora os projetos icônicos que ele tem, né? Ele hoje é uma referência maravilhosa, E realmente. assim, Marina, toda essa tua história na arquitetura, paisagismo, porque eu falei assim, você veio na hora certa, a virada de chave e a virada de mercado. Porque ali É. na pandemia, quando as pessoas saíram de apartamentos para As para condomínios, casa né? de condomínio, mudou bastante, né? Então a gente precisa mais desse tipo de trabalho, de Uhum. serviço, porque a gente está falando de serviço até agora há pouco eu estava gravando outro podcast, está falando que o serviço no Brasil ele é desvalorizado Uhum. e lá nos Estados Unidos é valorizado. Falando, Isso. na verdade, não só nos Estados Unidos, mas no primeiro mundo mesmo. Uhum. Europa, né? Produto lá é barato e E serviço serviço, caro. A gente verdade. está começando a equalizar isso, né? A gente está Uhum. começando a ter mais valor no serviço. E Sim. lógico, o serviço de um projeto, de um paisagismo, ele faz toda a diferença numa casa. E você veio nessa hora justamente da pandemia que transforma o lar no protagonista, né? É verdade. Assim, eu percebi realmente, né, que a gente achei interessante. Eu estava conversando com um arquiteto aqui do Piauí, que é um excelente arquiteto, um grande arquiteto, falando, Marina, você você mudou o conceito do que é paisagismo, de uma certa forma, porque, né, você trouxe o projeto com né, com o grau de importância do projeto, do 3D, do projeto todo detalhado como a gente faz com a arquitetura, do próprio acompanhamento, né? Então, isso eu faço os projetos residenciais, também faço corporativo, comercial. Então, quando a gente entra no corporativo, por exemplo, condomínios, eu já entro um pouco mais na arquitetura. Alguns arquitetos me deixam livre para que eu faça arquitetura externa, por exemplo, desenho piscina, desenho apoio, mas isso é uma coisa que eu alinho muito com eles e respeito também o espaço deles, né? Porque tem alguns que amam também projetar áreas externas, e aí eu entro com especificação botânica, dou sugestões sobre acabamento, de coisas que eu tenho estudado, que eu tenho visto como tendência, ou como, né, algo que está no mercado para que mude essa visão também sobre materiais. Então, a gente troca muito, né? Uma troca muito grande. E aí, de condomínio, acaba que eu tenho um pouquinho mais de liberdade. Tenho mais liberdade, então eu faço toda a paginação de piso, faço a parte de arquitetura de apoio, de pérgolas, toda a parte de aparelho, de mobiliário externo. Então, tudo a gente trabalha e lá no escritório a gente pega residencial, comercial e corporativo. Normalmente tem Que mais você não essa. vai entrar para fazer coisa qualquer, você já teve experiência na advocacia, foi lá para o Júlio Medeiros, foi lá na Florence, aplicou tudo isso no teu negócio e é isso aí, o sucesso, ele não ocorre por acaso, como diz o Laí Ribeiro. É O primeiro verdade. livro, o primeiro livro que eu li na minha vida, assim, falando de profissional, foi essa frase que me chamou a Sim, atenção. O sucesso não ocorre por é acaso, que é um verdade. livro do Laí Ribeiro. E Sim. aí, E é isso uma me chamou. construção, muito foco, né? Você, Então, assim, tem uma frase Steve Jobs que ele fala uhum, que a gente não consegue olhar os pontos olhando para frente, mas para trás. Às uhum, vezes você não sabe por que que você vai passar por aquilo, não se encontrou ali no direito, sim, mas trouxe alguma coisa para a tua vida, você não se encontrou ali no interiores, mas trouxe para sua vida, e sim, aí por isso que você tem esse sucesso hoje, né? é. Marina, qual é a hora certa de você fazer o projeto, de conversar com o arquiteto urbanístico Uhum, sobre o projeto paisagístico de uma uhum. casa ou de uma empresa ou Sim, sim. Qual o momento, né? Também eu falei do corporativo, comercial, residencial e também tem os projetos de arquitetura
que entra na arquitetura paisagística urbanística, né? Você falou Urbanística, aham, isso, que isso. já entra mais nessa coisa da arquitetura das cidades, né? Então, a gente Aham. também faz praças, a gente fez um trabalho incrível, que foi um trabalho de requalificação no projeto do Burle Marx do Palácio de Karnak. Então, a gente fez um estudo bem aprofundado, formamos um time super bacana. Então, a gente trouxe a Ivna também para a equipe, trouxe o Eduardo Borsoi, né, o filho do Acácio Borsoi. Nossa, E que foi um time, hein? projeto enriquecedor, assim, muito bacana. Saiu com experiência bem? É uma experiência única, porque a gente conseguiu, com o IFAM, enfim, conseguimos todo o material, né, de desenho do Burle Marx. Eu tive aula também com o José Tabacol, que também, de uma certa forma, me deu instruções, né, me falou sobre a experiência, a visão que ele teve, porque ele veio para o Piauí para poder implantar o jardim na época. E foi muito incrível, assim. E aí, qual o melhor momento, né? Tem projetos como esse que a gente entra já ou para fazer uma requalificação, um retrofit, uma reforma, ou a gente entra como a grande maioria dos projetos do escritório, que são projetos residenciais, né? Normalmente condomínio, a gente faz também fazendas. Mas, por exemplo, a pessoa contratou um arquiteto, comprou o seu terreno, contratou um arquiteto e eu quero construir a minha casa, né? Então, tem clientes que já chegaram para que a gente fizesse também o estudo, que normalmente eu faço isso quando eu entro no início do empreendimento de condomínio. Eu sento, por exemplo, com o Júlio e a gente avalia a questão de ventilação, insolação. Então, a gente faz um trabalho meio que a quatro mãos. E residencial já tive alguns clientes que também pediram a minha opinião, mas assim, os arquitetos eram incríveis e não teve, enfim, nenhum ajuste ali que a gente precisou fazer. Mas a gente entra no momento que a arquitetura está definida. A arquitetura foi definida, o cliente está com essa planta baixa, todo o processo de definição prontinho. Conversando já com uma construtora ou contratado uma construtora, o ideal é a gente entrar no início dessa concepção, né? Ou tá com o projeto concebido de arquitetura, aí a gente entra, porque a gente faz, além de algumas situações, a gente faz a área externa, o desenho da área externa, né? Piscina, enfim. Ou a gente sugere, por exemplo, eu peguei um projeto no Alphaville, que eu entrei no início, então a gente fez uma análise, eu faço compatibilização de tubulações hidráulicas, de instalações, tudo isso eu consigo compatibilizar no início, né? E a gente precisou ajustar um pouquinho a locação da piscina. Então, ela precisou se afastar de uns 80 centímetros do muro, porque o muro tinha uma viga baldrame por conta da estruturação do nível do vizinho. E aí, os 80 centímetros antes era 70 centímetros de canteiro. E aí, a metade disso, um pouco mais da metade, 40 centímetros, tinha uma grande viga que a gente cavava assim, 5 centímetros, chegava nesse baldrame, né? Nesse arrimo. Então, a gente conseguiu afastar a piscina, conseguiu plantar o tipo de planta, o tipo de jardim que o cliente queria, que antes seria impossibilitado por conta disso. O vizinho era próximo, então, como a gente conseguiu afastar a piscina, a gente conseguiu plantar plantas maiores que vão crescer para dar privacidade para o cliente, né? Porque a janela da escada fica para a área de lazer do vizinho. Fora a parte de compatibilização, a gente faz também compatibilização de paginação de piso, isso tudo alinhado com o arquiteto, especifica e faz sugestões de acabamento de muro. Nessa casa, a gente sugeriu um espelho no muro. Então, algo que a gente consegue fazer no início e que a gente botou também um lago ornamental. E que, se fosse assim, o cliente me contratando há um mês para receber a casa, isso inviabiliza. Até mesmo porque o nosso prazo, o nosso processo também inviabilizaria quando é muito em cima hoje em dia, né? A gente, infelizmente, normalmente a gente não pega, a não ser que seja assim, algo que seja um espaço pequeno ou uma coisa que a gente tem que ser muito específico. Então, normalmente, a gente realmente precisa desse tempo, né? Desse time para a gente conseguir fazer um projeto bacana e fazer uma produção para que o cliente fique satisfeito, né? Para falar em projeto pequeno, é possível, um projeto paisagístico dentro de um apartamento? Ah, super é. A gente já fez também apartamentos maravilhosos, a gente trabalha com jardineiras, trabalhamos com vasos. E isso também é importante
quando a gente entra assim, na concepção da obra, porque a gente vai precisar prever a parte de instalações de irrigação, o ideal, a parte de drenagem. Quando a gente entra para uma reforma de apartamento, a gente tem também algumas soluções que a gente consegue viabilizar, né? Mas isso demanda um pouco mais de custo, muitas vezes, ou demanda a gente não conseguir fazer o que, às vezes, o cliente quer que seja feito, né? Então, mas normalmente a gente faz, agora eu estou com um projeto de um apartamento, uma cobertura, e a gente está entrando nessa fase de obra. Então, tem jardineiras, a gente vai conseguir prever a parte de drenagem, de irrigação direitinho, luminotécnico, fazer as composições como tem que ser feitas, né? Bom, mas aí tu tá falando de cobertura, né? Fora o Mas tô falando apartamento, assim, digamos, eu moro num apartamento que entendi, não é cobertura menor. e eu adoro planta. É Sim. possível ter aquela planta, você fazer um projeto dentro, você se envolve nisso? Ah, não, isso é muito pequeno, eu não entro. A gente faz também. Hoje entra menos, né? A gente não tem tantos projetos de apartamento, mas nós temos alguns. Inclusive, tem um projeto lindíssimo do Zé Ribeiro que a gente fez, que foram assim, foi um vaso. Aí a gente colocou os vasos na estante e nós viemos com uma jardineira que foi projetada. Nós desenhamos a jardineira. Não tinha a drenagem, então a gente criou um sistema de recolhimento dessa água, né? E aí a gente, enfim, faz todo o desenho e a gente tem alguns parceiros aqui que executam. E a gente viabilizou atrás é um sofá, que ele integrou a varanda com a sala. Então tem um sofá nessa varanda de madeira, bem bonito, com estofado clarinho. E atrás a jardineira com a florestinha dele. Então Aham. é um espaço pequeno, né? Mas que a gente conseguiu trazer o verde, integrar. Porque a gente termina achando, por exemplo, eu moro num apartamento que é a sala integrada, e Sim. aí a Vangi fez a minha sala, a gente fez uma alteração no projeto agora, porque eu enjoei o que eu tinha e tal. Vamos lá, Vangi, a Vangi deu aquele tapa no visual, Maravilhoso, é. e aí ela colocou lá a nossa jabuticabeira, Uhum. colocou lá umas plantinhas que basicamente é 3 vezes por semana que a gente faz Uma rega, né? dá atenção ali para ela 3 vezes por Uhum. semana. Mas assim, eu penso em fazer mais alguma coisa, sabe? Uhum. Mas não, já não, eu vou te chamar para fazer esse Vamos projeto. fazer. Vamos fazer um Eu que eu gosto. chamo um pocket garden, né? Um jardim pequenininho. Então, aí assim, falando em apartamento, porque assim, eu visito muita cobertura. Uhum. E eu sinto essa falta De verde, de né? verde nas coberturas. Sim. A gente vendeu muitas coberturas em Teresina e na Uhum. maioria não tem. Sim. Daí teve um cliente que ele me chamou, estava morando, não estava vendendo. Essa cobertura, ele já estava morando e tal. Me chamou, Uhum. Rosângela, vem conhecer minha cobertura. Quando eu cheguei lá, tinha aquela só palmeira. Eu acho que a pessoa que fez o planejamento Uhum. planejou palmeiras para quebrar o sol. Uhum. Tipo, Como se fosse uma fila, assim, né? era meio que poente a cobertura. Uhum. Então, eu fiquei até olhando, será que podia ser assim? Será que não poderia ser diferente? Uhum. Você indicaria, que tipo de planta para uma cobertura? Assim, a palmeira é indicada? Muita palmeira? Como é isso? Assim, são vários fatores, né, que a gente analisa. A gente analisa a questão estética, né, do que conversa ali com a decoração, Uhum. que é, de uma certa forma, para a nossa situação, que a gente tem aqui um sol que é um sol diferenciado, né? Então, mais além É um disso, sol para cada um. um sol para cada um. O principal que eu acho, primeiro, o porte da planta, o tipo de planta, ele vai também estar condicionado à área que a gente vai conseguir plantar. Então, tem que ser avaliado, por exemplo, a jardineira. Qual o tamanho dessa jardineira? A gente vai conseguir plantar uma planta um pouco maior, né? Ou a gente, enfim, vai ter que fazer uma composição com vasos. E a palmeira, ela pode ser plantada em cobertura. A gente tem só um adendo que é a questão dos ventos, né? A cobertura normalmente tem ventos muito intensos. Então, quando se planta, quando você não tem uma segurança disso da palmeira com a estruturação de onde ela está plantada, pode haver uma queda dessa palmeira, né? Mas isso, assim, a gente consegue driblar com algumas soluções.
E hoje em dia a gente vê assim, em Singapura, na China, própria São Paulo, né? Tem diversos apartamentos com, eu chamo até apartamentos garden, né? Onde se cria, você vê a foto através da janela e você vê um jardim externo, inclusive com grama, já tem soluções e tecnologias onde você consegue uns sistemas com um sistema de drenagem eficiente para você colocar também uma pouca área de solo e conseguir plantar, fazer uma laje toda verde, inclusive colocando grama. Então, você pode ter no seu jardim uma área de gramado, por exemplo, né? Como quando você tem em casa. Mas é tudo, de uma certa forma, a gente tem que fazer várias avaliações para a gente poder conseguir fazer uma especificação mais assertiva, né? E voltando aos seus projetos, eu amo o projeto da Great. Ai, é Para muito mim, lindo, primeiro, né? é a escola com melhor estrutura que eu conheço aqui do Nordeste. Eu estou falando que meu filho estuda em Fortaleza e a gente conheceu as escolas lá. Sim. Eu não vi nada igual, É. nem Recife, pelo menos que eu conheça, Uhum. não tem nada igual. E aí Sim. você foi muito feliz, porque as plantas são lindas. Às vezes eu falo assim, nossa, quando eu entro na Great, inclusive eu fotografei, tipo Foi, me postei essa marcou, eu semana. te Aham. repostei. Eu entro na Great e ali parece que é outro mundo, parece que a gente É. não está em Teresina. Primeiro Às que é vezes, um prédio emblemático, assim, também, isso. né? Às vezes eu vou para reunião ali na coordenação, meu filho está Aham. lá, e aí eu olho, ai, essa menina foi muito feliz. Um Nossa, me fala, jardim. como foi essa inspiração? Lá, por exemplo, é um jardim plantado em jardineiras, né? Assim, tem Uhum. algumas áreas que são plantadas, assim, quando você entra para a coordenação, que você vai ver o jardim, ele está plantado em jardineiras, né? E, assim, também foi um projeto que foi muito estudado, porque é um projeto que está num prédio como o prédio o antigo Jockey Club. Então, por exemplo, o espelho d'água, aquele espelho d'água da fachada, a gente fez algumas intervenções na época, nós utilizamos o piso que foi retirado da área interna do Jockey, nós reaproveitamos ele para revestir o espelho d'água. Olha Então, que eu não sabia disso, é um né? piso, uma pedra que chama pedra piracuruca, né? Uma pedra de ardósia que a gente reaproveitou e revestiu o espelho d'água e fizemos aquelas jardineiras internas. Então, trouxe um ar novo, mas trouxe aquela coisa do espelho d'água voltar a fluir e funcionar, né? Que é algo que aqui criou-se de uma certa forma. As pessoas têm um pouquinho de parcimônia, assim, vamos botar um espelho d'água, vai me dar problema de manutenção, Vai dar né? dor E de acabaram dor de cabeça. cabeça. Só que ele é muito utilizado na arquitetura urbanística islâmica, por exemplo, né? Na Espanha, em Sevilha, eles usam muito o elemento da água. São lugares muito quentes, como aqui, e que isso cria um microclima, aumenta a umidade, né? No segundo semestre, a gente tem períodos que faz menos de 10%, ele tem 10% de umidade, então é muito inóspito. E você ter um espelho d'água faz com que melhore a qualidade do ar. Então, a evapotranspiração, ela acontece, inclusive aqui é bem mais rápida, quando a gente vai projetar piscinas naturais, é feito um cálculo aqui, é o mesmo cálculo como o de Brasília, por exemplo, que também é muito seco, né? Ou seja, essa água vai para o ar, né? E lá a gente levou esse partido do espelho d'água, mantivemos, fizemos alguns ajustes. Quando você olha da varanda superior, que você olha para baixo, a gente fez uma paginação que é como se fosse um joguinho de Tetris, aquele joguinho que Sim, encaixa uma sim. jardineira na outra, que Eu normalmente não quando você olhei de está cima embaixo, ainda. embaixo você não percebe a perspectiva, mas quando você está em cima, ele tem esse formato que também entra um pouco do lúdico, mas com aquele ar sofisticado, né? Que é por ser uma escola internacional, por ser uma escola que traz essa visão e essa linha, eles têm muito uso da arquitetura montessoriana, né? Desse olhar mesmo. Por exemplo, eu me lembro que na Casa da Árvore a gente fez um estudo de uma Casa da Árvore numa escola no Japão, que o Wilton visitou essa escola no Japão. Então, ele viaja muito, ele traz muitas referências incríveis, né? E por isso a escola é tão incrível e a gente foi muito feliz em fazer ali aquele jardim. Ficou um jardim realmente acolhedor, né? Aquela cortina verde, eles cuidam e o jardim tá... Cada dia que eu vou lá, eu me surpreendo. Ai, que bacana. Tá bem... As minhas enteadas estudam lá também. E aí, aquela área também de trás, que tem aquele waterplay, né? Que a gente Sim. fez com o piso EPDM, veio uma empresa de fora. Ali foi 600 metros quadrados de área de waterplay, onde quando o aquático está desligado, vira uma área de play, inclusive amortecido. E quando eles ligam, aí vira um mini parque aquático, né?
Então, assim, eles têm uma visão, um olhar muito, muito à frente mesmo, né? Sobre não só as práticas da escola, mas isso também foi refletido na arquitetura e no paisagismo, Que né? lindo. Eu sou apaixonada, eu sou até suspeita, né, para te falar. Então, vamos lá. Os condomínios residenciais de apartamentos, porque assim, a gente foi muito protagonismo a casa, né, nesses últimos anos. E aí, de lá para cá, tá nascendo novamente uma volta, porque eu falo que imóvel são momentos, Uhum. digamos, é muito orgânico. Uma hora eu estou morando lá no condomínio, passo 8 anos, nesse caso aconteceu Sim. comigo, morava no condomínio fechado, Uhum. com muita planta, adorava a minha casa, palmeira, planta, aquele caramanchão, aquelas plantinhas, que é aquele cheirinho bom quando eu chegava em casa, só que passou. Uhum. Agora eu mudei para apartamento, porque Praticidade, né? praticidade, porque são momentos, né? Sim. A gente vive momentos e são, digamos, é meio que a vida é cheia de movimento, né? Aham. Então, o movimento de ir para casa, veio o movimento de ir para o apartamento, a gente voltou para o apartamento. Sim. E aí eu tô vendo a cidade também nesse movimento. Muita gente vai, muita gente volta. E até eu falei essa semana, fazendo os stories lá no Instagram, e eu falei que justamente esse movimento, isso quer dizer que a cidade está amadurecendo. Uhum. Porque, digamos, a gente não imaginava que caberia tantos condomínios fechados Uhum. e não, nem imaginava que caberia tantos apartamentos, né? E Verdade. agora está tendo um movimento de lá para cá, né? Sim. De volta para o apartamento, os lançamentos imobiliários voltados para o apartamento de 180, 200, Uhum. 300 metros, está acontecendo. E aí você vê que está mudando também o paisagismo desses condomínios que estão Sim. nascendo, que estão sendo lançados. Você está sendo chamada para projetar muito. Isso. Tô tendo. A gente fez um condomínio, né? Que a gente criou um bosque bem bacana. E a proposta, porque o nome do condomínio é Bosque, Ah, né? É tu o que é. Bosque dos Ipês. Já É. sei qual é o boss dos IPs. E Ah, aí é um condomínio super, né, que o pessoal da Construtora Boa Vista, eles têm um olhar voltado, eles inclusive têm um viveiro que eles já vão colocando as mudas para crescer, se desenvolver, então as mudas das árvores, né, para arborizar. E eles veem a importância realmente disso e como isso tem sido muito valorizado, né? Que tá tendo mesmo eu tenho alguns clientes que são clientes de condomínio e que acabaram comprando e voltando para apartamento. Porque tem filho pequeno, por exemplo, na época da pandemia, era trabalho home office, depois não, voltou presencial, é aquela dinâmica. Então, alguns voltaram, vieram novamente, né, para essa área mais central. E eu acho que isso está fazendo também ter um aquecimento nos apartamentos e apartamentos com uma metragem maior, como você comentou. E esse condomínio, a gente está criando realmente um bosque, tem uma área de pomar, tem uma área de horta, um condomínio, assim, com pet play. Então, é uma valorização do verde, né? E aí a uhum. gente fez uma alameda, uma entrada na calçada toda de ipês brancos. Então, é bem, bem especial. E também estou com algumas propostas de condomínios que, assim, não posso falar ainda, mas são condomínios extremamente verdes, com condomínio horizontal com reserva, sabe? Uma coisa, assim, incrível de você falar, gente, vem coisa muito boa por aí. Isso quer dizer que as pessoas estão se preocupando mais em estar, nesse momento, tendo esse contato com o verde, porque, na verdade, o verde acalma, né? É. O verde traz. Comprovadamente, né? Cientificamente é comprovado que ele reduz os níveis de cortisol. No Japão, desde 1982, é tido uma prática que chama banho de floresta. Os médicos receitam banho de floresta. Então, você chega lá com algum grau de ansiedade, ou não sei qual, né, as outras questões, mas o médico chega, você está precisando de um banho de floresta. Ele receita, fora alguma medicação. A pessoa tem que ir para um parque ou para uma área arborizada verde, andar descalça. Porque, por exemplo, eles dizem que os bosques, né, quando você tem uma quantidade maior de área arborizada, a gente tem aquela questão dos óleos essenciais. Os óleos essenciais vêm das folhas, né? Vêm das plantas. Então, ela tem uma liberação natural. E isso faz e cria conexões mentais. Então, tem estudos, inclusive, que em ambientes corporativos, comerciais, aonde eles fizeram estudos que quando você tem plantas nesses ambientes, faz com que as pessoas passem a ter mais empatia pelo outro e fiquem menos ansiosas e menos estressadas. Porque você tem que parar.
tem que observar a planta, você tem que cuidar. Ai, fulana, mas e aí você molhou a planta? Eita, não, pois vamos ver. Ai, meu Deus, acho que tá morrendo. Então, vai criando também uma conexão. Então, já existem estudos, né, que demonstram isso. E imagina, eu tenho também situações do cliente... Ai, porque eu tenho a memória da casa da minha avó, que... tinha aquela fruta, nossa, aquela planta tinha um cheiro, e aí a gente vai até descobrir que planta era, eu começo a pesquisar ali, eu tenho uma memória, vou construindo visualmente, e aí vou até a gente descobrir, porque as plantas, elas criam memórias afetivas, né? Elas fazem parte das nossas memórias afetivas e vai criando conexões, né? Que a humanidade precisa hoje. A gente está num mundo muito voltado para a tecnologia e a gente precisa ter um equilíbrio. Eu não acho que a gente tem que, né, virar ali e falar, nossa, não, essa tecnologia é algo destruidor. Não é isso, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio em tudo na vida, inclusive nisso, né? Eu estava hoje olhando, eu sigo um amigo que é do mercado imobiliário e ele faz estatísticas, né? Sim. E ele falando que as pessoas não querem mais cozinha. A geração Y não quer cozinha. Sim. Que aí quando vê a pessoa falando, X, a geração X, eu tenho 2 cozinhas em casa, que a geração X... Aí tem a geração Z. Não, a Y, é a última, é a Z. a última é a Y. É a Y, a Z é a nossa, digamos, a minha, né? A nossa, nós somos os millennials. Tu é milênio, eu sou X. Tu é a X. Aham. Tá vendo? Ó, gente, Nossa, depois eu vou quase uma contar aqui millennial, uma história dos milênios. Então, assim, essa geração Z, que é a minha geração, ela tem cozinha grande. Ela tem 2 A X, cozinhas. né? A X, quer dizer. A X tem cozinha, tem não sei o que e tal. Mas ele tá falando que os novos, os jovens, que é Que vem essa Z e a Y, né? A Y e a Z, eles não querem mais cozinha, eles não querem mais ter esse contato mais com a natureza. Tipo assim, é como se, não, a gente não precisa... Só que por isso que tem gente que está ansiosa, por isso que as crianças estão ansiosas, os adolescentes, os jovens estão bem ansiosos. E eu acho que essa pesquisa, esse verde, o que a gente está falando aqui, o paisagismo, ele vai mostrar isso. A gente não vai se desconectar do humano que a gente é. A gente vem da natureza, a gente está conectado. E eu mesmo, eu sinto falta do verde na minha casa, mas eu tenho... No meu escritório, eu trouxe a minha casa para dentro do meu escritório. Eu peguei o meu caramanchão com o jardim que eu tinha, os banquinhos, a minha prateleira lá com as minhas plantinhas. Se você for lá no escritório, eu vou te convidar para tomar um café lá, tu ver minhas plantinhas, até para tu dar uma olhada se tá bom. Com certeza vai estar. Então, eu sou muito cuidadosa, adoro. Tem lá jabuticabeira, assim, aí a gente não deixa tirar a jabuticaba, porque o passarinho ele vem, tem uma família. Ai, eles vêm, sentam ali, comem e tal, e eu fico olhando. Aquilo ali me desconecta completamente. Então, essa história, não, a gente não precisa mais disso, eu acho super radical. Mas ele está dizendo que as pesquisas estão dizendo, mas eu acho que também tem o contrário, né? Lá na frente tem uma volta para isso, que nem a gente está vendo, são movimentos. Ida e vinda. E aí, vamos lá. A experiência do jardim em casa... isso valoriza o imóvel, na sua opinião? 100%. 100%, porque assim, nós temos aqui profissionais incríveis de arquitetura, né? Eu tenho um grande prazer em trabalhar com diversos e maravilhosos profissionais que fazem uma arquitetura belíssima, mas quando a gente põe o verde, é impressionante, como todo mundo diz. Nossa... Tava faltando, assim, né? O verde, ele humaniza. Então, ele humaniza a arquitetura, né? Ele traz o aconchego. E quando a gente põe o verde, nossa senhora, já estava lindo, mas tá uma coisa, assim, ainda mais espetacular. Então, sem dúvidas, valoriza. E você entrou nesse mundo do paisagismo porque se apaixonou pelo verde ou porque se apaixonou pelo paisagismo em si mesmo? O que foi que te fez escolher? O que assim, foi isso que me levou para isso? Sim, eu na verdade, eu sempre amei turismo, turismos em natureza. Então, eu sempre fiz viagem para fazer trilha. Eu sou uma admiradora da natureza. Então, muitas das minhas inspirações vêm da natureza.
dos volumes, né, que eu crio. Tem muita gente que diz, nossa, Marina, que demais, aquele jardim parece uma coisa assim tão orgânica, parece que já estava ali, né? Mas tá algo leve, sofisticado. Então, é algo que tem de dizer, esse jardim foi a Marina que fez, porque é uma coisa, uma construção, né? E eu acho super bacana quando me chegam com esse tipo de feedback, porque eu observo muito. E eu sempre amei natureza, eu amo isso na minha infância, eu ia muito pra fazenda, eu tinha essa vivência, né? Essa experiência. Eu morei por muitos anos em casa, a gente tinha muitas árvores frutíferas, minha mãe cultivava horta, então eu ajudava ela a colher. Então eu sempre tive essa curiosidade e comecei a ter a curiosidade em aprender o nome das plantas, né? Então, quando eu fiz a pós, inclusive, os meus colegas ficavam admirados com o meu vocabulário botânico, porque eu sabia muito o nome de planta. Eles, como é que tu sabe? Agora que a gente está estudando, mas eu já vinha estudar, eu já estudava isso antes. Eu já tinha essa curiosidade, né? Então, quando acabou que o projeto Paisagismo como projeto, como algo profissional, foi algo mais uma como é que eu posso dizer? Uma finalização mesmo dessa minha identidade, né? Dessa minha identificação com a natureza. E aí eu consegui unir um hobby, uma coisa que eu amava fazer e amava já estudar, com a questão da profissão, né? Então eu consegui integrar as duas partes e eu acho que por isso que eu assim, me conectei de uma forma tão profunda, né? E em quem você se inspira hoje de arquiteto paisagístico? Tem alguma pessoa que você diz, olha, comecei por aqui. A gente, né, nós começamos falando com a questão da Ivna, né? Foi ela como uma mulher assim, muito inteligente, ela foi minha professora, então ela já me trouxe, né, aquela chama. E eu admiro muito o trabalho dela, mas hoje também o Abud é um excelente profissional, né? Que a gente que eu acabo tendo assim uma visão, né? Um olhar sobre o trabalho dele. Eu tenho amigas paisagistas também incríveis, né? A Cíntia, a Juliana Freitas, a Gabi Pilé e a Lu Baquez, que são maravilhosas. Tem diversos profissionais. Tem a Cecília Gontijo também, que é incrível. Deixa eu ver quem mais. Tem muita gente boa, muita gente Esses boa. nomes todos são de Teresina? Não, são de tá. fora. São Tem de gente de fora. Minas, tem gente de São Paulo, tem gente do Pará, tem a Ranaeto Porque de só a Ivna é Manaus. daqui, pelo que Só eu a só conheci Ivna. o nome da Ivna. Porque eu falei assim, Só a ou Ivna. eu estou por fora, Não, ou são todas pessoas de fora. não, são pessoas de fora mesmo. Aham, então você já tem muita inspiração aí. Tem, assim, muitos trabalhos que eu admiro, né? E hoje, com certeza é uma construção, né? De tudo que a gente vai vendo e vai tendo como inspiração. Tem profissionais também incríveis como Alex Hanazaki, que hoje também é um grande nome no paisagismo no Brasil. O nosso mestre Burle Marx. Meu Deus, o Burle Marx é inspiração, assim, desde sempre, né? Então, são muitos mesmo. A gente tem muito profissional bom no Brasil. Acho que por conta da nossa flora, né? Uma flora tão rica, a gente tem uma maior biodiversidade do mundo. Então, é algo que a gente vive imerso na natureza e não tem como a gente não ter esse olhar, né? E não... Quando você tem uma afinidade, você não mergulhar ali e se conectar, né? E é possível em Teresina você ter um jardim sem gastar muito? Porque assim, nosso clima é complicado, mas me conta, tem essa A gente tem possibilidade? algumas possibilidades, né, de jardins que a gente chama de jardins xerófilos, que são jardins que têm pouca necessidade hídrica. Então, a gente usa como forração pedras, a gente utiliza cactáceas, plantas que são mais resistentes a uma menor necessidade hídrica. Mas aqui a gente tem um clima bem seco e a gente precisa perceber a mudança da nossa paisagem. Mesmo as plantas, quando a gente vai para a Caatinga, né, são plantas super resistentes, mas são plantas que no período da estiagem perdem as folhas, mudam a coloração, algumas secam 100% Bom, e depois voltam. está de Então, dormência ali para poder escapar da tipo urso seca. polar, só que esse aqui na seca, né? E a gente, nessa construção, tem essa possibilidade, mas para a gente ter um jardim ali que funcione, a não ser que você seja uma pessoa que tem mesmo uma dedicação e tempo para poder estar molhando, tá cuidando, adubando, né? Porque é uma coisa que demanda tempo e hoje a vida é tão corrida que a gente
acaba não tendo tanto tempo, né, para se dedicar ao jardim como antes, até as nossas avós. Hoje, pensando até nas mulheres, né, que eram donas de casa, estavam mais em casa, era mais fácil administrar isso. Hoje as mulheres, assim como os homens, são independentes, trabalham e a gente tem tecnologias para automatizar, como, por exemplo, irrigação, né, que é uma coisa imprescindível no nosso clima, que a gente tenha para poder ter um jardim, principalmente esse jardim que também enche os olhos, que é aquela coisa mais florestinha, né, com plantas mais tropicais, precisa de umidade. Porque normalmente são plantas que vêm da Mata Atlântica, Mata Amazônica, né? Tem dessa transição, assim. Aqui a gente tem ali na região de União, nessa região que a gente tem a transição com o Maranhão, tem uns traços. E fora que o Piauí, assim, ele tem... são diversos os biomas que tem aqui no nosso estado, né? Então a gente tem Cerrado, Caatinga, tem a Restinga, tem a Mata Atlântica, né? Você chega na Serra da Capivara, tem áreas que têm ainda traços de Mata Atlântica. Então, é uma riqueza muito grande. Aí tem que ser feito um estudo qual o estilo de jardim que você quer. Mas aí, vamos lá. Eu tenho uma experiência para te contar. Uhum. Eu tinha um sonho que eu realizei, que era ter imobiliária com jardim. Que eu sempre gostei de planta, herdei isso da minha mãe, na minha casa tinha, então eu tava vendendo minha casa e eu Uhum. só falei, nossa, eu vou querer planta na sede nova. E aí eu chamei uma pessoa para fazer o projeto. Uhum. Aí fiz o projeto e ficou lindo. A gente fez toda a irrigação, chamei uma pessoa que sempre fez irrigação para mim, fez da Sim. minha casa. Aí fez o projeto, que é um cara muito bom. Uhum. Colocamos tudo. E aí, nos primeiros meses, aí fizemos a regrinha, né? De quanto Uhum. tempo de água e tal. Aí, nos primeiros meses, as plantinhas mais caras estavam morrendo. Uhum. Aí ele me chegou, aí eu chamei, fulano, tal, como é que tá a situação aqui? A planta, você trouxe a planta morreu, então eu quero substituição. Uhum. Aí ele foi lá e disse, não, Rosângela, acontece que a planta vai precisar de água. Eu vou reorganizar a irrigação. Ele também havia feito a irrigação. Aí ele tinha olhado, eu vou refazer a irrigação, porque ela vai precisar, porque quando você veio para cá, estava no inverno e agora está no Uhum. verão. Então, a gente vai ter que reorganizar aqui a irrigação. Beleza, reorganize. Uhum. Beleza. Tava lá, a plantinha já estava linda, Reagindo. maravilhosa, reagindo. Só que chegou uma conta de água que arrancou Não. meu rim. Aí eu falei, como assim? Aí ele disse, não, Rosângela, essa planta ela vai precisar, para ela se manter, essa quantidade de água aí, senão eu falei, não, pois eu vou ter a planta para quebrar meu bolso. Falei, de jeito nenhum. Tira essa planta e deixa o restante. Aí ele falou assim, não, mas eu vou diminuir. Eu falei, Uhum. não, eu quero uma coisa assim que seja lógico para mim. Uhum. Eu não quero um custo alto desse jeito. Sim. E aí o que aconteceu? Aquelas plantas que no início era bonita e tal, Uhum. elas foram morrendo uma a uma. Sim. Por quê? Morrendo uma a uma e foi retirada algumas que eu pedi para ele tirar. Sim. Por quê? Aquela quantidade de água que ele estava propondo era enorme. Uhum. Só que teve uma que até hoje ela tá lá. Ela Uhum. escapou. Ela tá lá, ela se adaptou. Mas assim, quando você é um arquiteto que está pensando, você tem que ter essa conversa. Opa, é lindo, mas é o custo-benefício. Qual o Uhum. custo-benefício, né? E aí terminou que todas as plantinhas que ele deixou foi com custo-benefício. A Uhum. nossa empresa está com o Jardim Lindo e ok. Sim. O arquiteto ele pode, digamos, facilitar a vida do cliente dessa forma, porque tem que ter essa orientação. Sim. Vai ter um custo, né? E que Uhum. custo é esse? A que custo você quer seu jardim? Sim. Assim, eu não sei qual foi a planta que ele colocou que tinha, né, esse valor tão exorbitante. Às vezes, o que acontece, a gente tem uma necessidade um pouco maior é quando tem jardim vertical. Então, a gente precisa, principalmente no período do berrobró, ter uma vazão de água maior, né? Então, isso faz com que a conta aumente. Já é um produto mais caro, E veio então 3 vezes mais, Marina. aí, às vezes, aí é algo que eu não consegui compreender também. Mas, normalmente, o jardim, ele tem uma... O que que é feito? É feito uma cisterna, é feito Hoje, a gente não faz irrigação no escritório, né? Eu tenho a parte de projeto e o meu sócio, o Gunnar, que também é meu marido,
ele faz a parte de execução, mas ele não faz a execução de irrigação. A gente indica um parceiro, alguns parceiros, né? Eu dou algumas opções para os clientes e ele faz o planejamento conforme a área de jardim. Mas assim, a gente não precisou ter algo específico e com uma vazão de água muito grande. O problema que pode acontecer, inclusive, quando tem uma vazão de água muito grande, é o apodrecimento das raízes. Então, essa questão da água, ela tem mais ou menos uma... Eu não sei, tu me provocou agora e eu vou começar a pesquisar quanto de água... Assim, Cada da planta, questão porque assim, é não é você... nem cada planta, porque isso é calculado pelo engenheiro de irrigação. Mas eu Uhum. vou começar a ter uma métrica de quanto seria Jean, uma uma água para nós? irrigação de custo padrão, né? Porque a gente tem Aham. mais ou menos um custo padrão para condomínios, por exemplo, eu quero quanto custaria um metro quadrado mais ou menos? Claro que isso tem variações. A pessoa quer uma planta que vem de fora, uma planta que é bem mais cara, isso ela acaba pesando na balança da padronização. Mas a gente tem uma métrica de quanto custa um metro quadrado de jardim de uma residência em condomínio, por exemplo, né? A gente tem mais ou menos uma métrica. Então, eu vou passar a ter também de irrigação. Olha, você vai ter um custo com É água, importante. mais ou menos, porque normalmente os meus projetos, eu sigo um padrão, assim. Aham. Eu não tenho uma variação e normalmente não tive, assim. Eu tive uma vez um cliente que comentou sobre a questão da água e era um jardim vertical e a vazão estava muito grande. Aí a gente foi lá com a pessoa que fez a irrigação, reajustamos, a gente aumentou o espaçamento e diminuiu a quantidade de tempo. Então, a gente conseguiu deixar o sistema mais úmido. E aí, isso tudo você tem que ir avaliando. Mas nessa circunstância de triplicar o valor da conta de água, é algo Eu que... achei também, na verdade, eu falei até com ele, eu achei que as plantas já vieram com problema. Uhum. Mas ele disse que não, era falta de água, que tal. Mas então, enfim, é Tem um vários, porque projeto. planta é um ser Vários. vivo, né? É. Então, assim, eu lembro assistindo um vídeo uma vez do Bulemax, do José Tabacô, do professor, e ele falou também na aula que chegaram no aterro do Flamengo para plantar várias árvores, e aí fizeram um estudo, analisaram o solo e corrigiram, e toda uma equipe multidisciplinar, porque lá, assim, por exemplo, o mercado de São Paulo, eles têm um arquiteto, aí tem um paisagista, aí tem um agrônomo que vai fazer a correção do solo, então eles têm... como é que se diz? Uma equipe multidisciplinar, porque é outro mercado, né? Então, aqui a gente, de uma certa forma, tem que ter um domínio um pouco maior dessas coisas. E eu tenho também um consultor agrônomo. Quando eu tenho algumas dúvidas em relação à agronomia, eu vou e tiro essas dúvidas. Mas o que aconteceu lá com o Bulemax? Várias pegaram, mas tinham assim umas duas árvores de dezenas que eles plantaram que não se desenvolviam. E eles, meu Deus, é um ser vivo e que às vezes você faz tudo como tem que ser feito, mas Não há aceita. algo que não aceita, que ela diz, não vai. É claro que é uma exceção, não é uma coisa que é um padrão, né? Aham. Mas pode acontecer. Então, A planta se zangou e aí não vou para alguma lugar. coisa Estou aconteceu. chateada porque eu vim para cá, porque tem até um dia eu estava assistindo o Globo Rural e eles estavam falando da planta, né? Que uma planta, quando está doente, ela manda Uhum, a cura para outra. Eu não sim, sabia. Nesse dia eu falei, o livro. Inclusive, eu vi lá na prateleira do Júlio esse livro. sim. Então, assim, é um ser vivo que eles se comunicam tão bem. Uhum. E a gente acha que. Pelas raízes, Aham, né? aham. Inclusive, tem até estudos em relação aos fungos, que uma área que não tem tanto estudo ainda, mas que, inclusive, os fungos, os micélios, eles vão meio que se conectando e vão fazendo uma magia, assim, embaixo, né? Abaixo do solo. E aí elas conseguem, de uma certa forma, ir nutrindo as outras plantas. E nesse livro, agora eu tô tentando me recordar o nome, mas eu li esse livro. E ele conta, inclusive, um caso de árvores onde a girafa comia ali as folhas e as árvores se comunicavam. Eles soltavam umas propriedades, uns químicozinhos pelo ar, aonde a árvore, lá mais à frente, quando a girafa chegava para comer, estava com outro sabor a folha. Então, ela pulava. Então, eles começaram a perceber que tinha um padrão. A girafa comia ali três folhagens de 3 árvores
e aí pulavam umas 3. E aí ia, comia, e isso ia meio que indo numa sequência. Então Aham. elas se comunicam e a gente não tem Não tem essa ideia, noção. assim, É só assistir o Avatar que você aprende um pouquinho. é verdade, o Aquele Avatar, filme ele Avatar, ele termina explicando muita coisa. é. Marina, nós estamos aí com 1 hora e 5 minutos Ai, que já de bacana. podcast. É muito bom, assim, entender cada vez mais do mercado, porque o mercado imobiliário, ele não fica fechado, ele é muito Uhum, aberto. O mercado de arquitetura também mostra muita coisa. A valorização do imóvel acontece também pelo cuidado, esses detalhes. Por exemplo, agora a gente está lançando um empreendimento que ele vai receber todo o paisagismo já com árvores já maduras, que a gente uhum, chama. Então, assim, isso também valoriza o imóvel. sim. Não é mais aquela coisa, um loteamento que era simplesmente jogado ali o meu fio, a Uhum, energia, joga ali o sim. calçamento, que era antigamente, agora não. É feito no bloquete, vem as Uhum. plantas já maduras, coloca. A gente chama madura? É, adultas, Adultas. é. Eu chamo madura porque Sim. termina. Até hoje eu chamo assim: aquele empreendimento está maduro. Aham. Que é, por exemplo, hoje o Alphaville está maduro. Sim, O outro está ainda verdinho, que é o Piauí. sim. O Terras está nessa fase de maturação. Então a gente termina Sim, levando para sim, pra esse lado esse também. é. Então hoje a gente já vende empreendimentos já com árvores maduras. Então, Uhum. assim, o mercado, você já entrega já a valorização pro cliente, Sim. para o cliente. Então, o paisagismo, ele termina trazendo tudo isso. E Sim. você vindo com essa cara de jovem arquiteta, pensando no todo, como você mostrou, você está preocupada. Cara, a gente tem que abraçar esses profissionais e trazer e botar uma bandeira, porque é valorização do É. nosso profissional, do nosso serviço, da valorização imobiliária, tudo Sim, junto. Então, sim. por isso que eu sou apaixonada por arquitetura. Eu sou aquela pessoa que sempre vai estar aqui com o arquiteto, falando de coisas que eu amo. Amo planta, amo arquitetura e amo também o mercado imobiliário. Sim. Tudo junto. Então, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, passar Obrigada. tanto ensinamento. E Eu que aqui tá, nossa agradeço. casa está aberta. Perfeito, eu que agradeço, o convite, né, é um prazer conversar com você que realmente é uma referência, no setor imobiliário e que tem um olhar voltado para algo que tem esse padrão mais exclusivo, né, que tem esse olhar voltado para o alto padrão também, né. Então, eu acho que profissionais como você enriquecem o nosso mercado, e a gente, de uma certa forma, cria uma corrente, né, uma força para fazer com que a arquitetura do Piauí, ela engrandeça e se valorize cada vez mais e que o bem morar, né, seja proporcionado a nós piauienses também, que a gente, eu percebo que o piauiense é muito vaidoso, ele é muito vaidoso em relação a gostar do que é bom, né, a valorizar o que é bom, tem muito bom gosto. Então, eu fico muito feliz em estar aqui nessa conversa maravilhosa com você. E a minha casa também, o meu escritório está aberto. Depois vamos combinar esses Nós já encontros vamos aí. conversar de um assunto bem importante, tá? Perfeito. Gente, eu conversei aqui com a Marina Campanhã. Vocês viram o sobrenome dela? A mulher é um foguete mesmo. É bem isso aqui. E é isso, a gente tem realmente profissionais extraordinários no Piauí. Ela é maravilhosa. Marina, aproveitando já o finalzinho do podcast, me fala a tua rede social, olha para aquela câmera ali. E aí, qual é a tua rede social? É Marina Campanhã, que na verdade campanha, não tem o tio, né? Aham. Campanha underline paisagismo. Tá, a gente conversou com a Marina e eu quero agradecer vocês que ficaram por aqui até agora, tá? Então, até o próximo episódio. Até lá.